Eu já li O Menino do Engenho, mas eu nunca imaginaria que eu poderia conhecer o museu. E nesse dia eu fui em João Pessoa e, entre outros museus que se localizam no mesmo lugar, eu acabei encontrando um lugar reservado para o autor José Lins, um paraibano. E claro, né, que eu não poderia esquecer de trazer aqui para vocês e aproveitar o gancho para falar também do livro. O vídeo vai ficar um pouquinho com esse som no final, porque estão construindo uma casa aqui. O caminhão chegou e não sei que hora sai, então vou continuar gravando. Sorry. Para quem não conhece, José Lins do Rego, ele foi um autor paraibano e um dos grandes nomes da literatura brasileira. Ele ficou conhecido por seus romances retratar a sociedade do engenho de açúcar e a realidade no Nordeste brasileiro. Essa experiência que eu tive de ir no museu foi imensa, porque eu consegui perceber alguns objetos. Dava para assimilar a história do Menino de Engenho com a história do próprio autor. Uma das coisas mais interessantes foi a recriação do escritório de José Lins, que ficava no Rio de Janeiro, para Paraíba, no museu. De acordo com o cara, né, que ele estava explicando as coisas pra gente, eles trouxeram todos os materiais, todos os objetos que ficavam dentro do escritório dele pro museu. Eles organizaram, deixaram direitinho. A gente não podia entrar, tava fechado, só paredes de vidro que a gente via, né, ficava analisando o escritório. E assim, gente, que escritório lindo, eu quero um daquele, parece uma sala de presidente. Eu amei. Assim, eu não tenho muita experiência em museus. Foi o meu segundo museu na vida que eu fui, ou o terceiro, não lembro exatamente. Mas eu gostei dessa experiência de ter aspectos do autor que conectem com você também, sabe? O museu em si foi uma coisa que eu vou guardar pra sempre. Então foi incrível. Outra coisa que eu vi, assim, que eu achei incrível também, fora tudo, foi ver a primeira edição do livro O Menino de Engenho. E já que a gente está falando desse livro que eu já li, então vamos lá que eu vou falar um pouquinho, minha mini resenha sobre ele, né? Porque eu já vou pegar o gancho. Estou falando sobre o museu, então vou falar sobre o livro sim, porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando eu li O Menino do Engenho, foi na escola ano passado, trabalho que a professora pediu pra gente apresentar, e o livro conta a história de Carlinhos, e aos 4 anos de idade ele viu o próprio pai assassinar a mãe. O pai, ele foi internado depois disso, no hospício, e ele foi levado pela tia para o engenho onde morava o seu avô e o resto de sua família. E o livro, ele vai contar a experiência do jovem Carlinhos dentro do engenho. Lá a gente vai entrar em contato com diversas ciências masculinas também, junto com os primos dele. O romance, ele é uma narrativa semi-autobiográfica, onde o autor, ele rememora, né, ele revive a sua infância no engenho em que ele nasceu. O que eu achei da história? Eu achei a história bastante interessante. E por se tratar também do Nordeste brasileiro, por se tratar de algo histórico, também por criticar algumas coisas do passado, acompanhar Carlinho, jovem, um adolescente, foi experiência, porque a gente entrou em contato com algumas coisas íntimas demais dele, e às vezes eu ficava, gente, precisava disso. Pelo que eu lembro do livro, o ambiente do engenho, ele possui cabos. As
assim, não escravos oficialmente, porque naquele tempo tinha carta de alforria e ainda tinham pessoas que viviam lá por não ter condições de morar na cidade. Então, eles ainda viviam trabalhando de uma forma livre, digamos assim, que não era. Nós sabemos aqui que não era bem assim, né? Eles não levavam chicotada, não levavam isso, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A história desse livro retrata muito isso, né? Alguns aspectos da sociedade do Brasil daquele tempo. E assim, eu recomendaria não só para aumentar seu repertório, você que não é do Nordeste, mas também para criar consciência na sua cabeça, né? Tão estranho isso. Mas assim, fazer você pensar, fazer você questionar. Agora eu não lembro exatamente tudo no livro, eu lembro alguns aspectos assim, mas eu consigo entender que algumas coisas ali devem ser questionadas. Então, é um dos livros que você deve ler para questionar. Não é aquele livro que você lê para fugir da realidade. Você também foge da realidade com aquele livro porque você experimenta outras realidades. A realidade do engenho de açúcar. Mas ali também serve para você criar consciência, criar um senso crítico. Porque livro é para isso também, né? Livro não é só para diversão, é para você desenvolver o seu senso crítico. E a minha nota naquele período, eu não lembro, não coloquei também no Scooby, eu não lembro, eu não sei como é que eu li esse livro sem anotar nada, sem nenhum registro. Mas assim, hoje eu daria 4 de 5 estrelas para esse livro. Tudo está pra eu não gravar hoje, né? O microfone não tá descarregado os dois. E não tá pegando, o barulho aqui tá estrondo, assim, tá demais. Mas a gente vai continuar com o que tem, né? E a memória do meu celular também pifou, então eu tive que mudar de câmera. Estou aqui no computador agora, então vou tentar gravar por aqui. E vou falar assim, tentar falar um pouco mais alto pra dar pra entender. E vai ser assim, vai dar certo. Já estamos terminando. Bom, depois da experiência de ter ido visitar esse museu, eu fiquei pensando bastante sobre esse livro. Porque enquanto eu estava lendo, eu estava conhecendo ali, eu e o livro, e a história. E quando eu fui pro museu, cara, eu estava conhecendo a pessoa que escreveu aquela história. Que viveu em ambientes parecidos que o próprio personagem. Então eu fiquei assim, cara, né? Que? Aquilo não foi 100% ficção, né? Eu gosto de livros que retratam bastante isso. Aqui um dos meus livros favoritos é A Menina que Roubava Livros, que retrata bastante aquele período da Segunda Guerra, né? No final, o que eu mais gostei dessa visita foi justamente essa sensação de encontrar uma leitura depois de ter lido, sabe? Fora do livro. E eu conheci o Menino de Engenho através do livro. E agora eu tive a oportunidade de conhecer o autor por fora do livro, por fora da internet, sabe? Pessoalmente, não ele pessoalmente, mas a história dele pessoalmente. E talvez seja isso que me fez mais sentir vontade de reler o livro novamente. E vocês, já leram algum livro e tiveram a oportunidade de conhecer a história do autor fora do livro, fora da internet, assim como o museu? Me conte aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E fale o lugar também. Vai que, né? Vai que eu vou sair, quem sabe? Você gostou desse tipo de vídeo, de falando um pouco sobre a minha visita ao museu e também sobre o livro? Deixe seu comentário e também deixe uma curtida aí que vai ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. E é isso, eu espero que vocês gostem e não esqueça de entrar no canal
assistir outros vídeos, o último vídeo que eu postei também. E até a próxima. Tchau! Obrigada pela paciência.